Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da Escola Virtual. Muito obrigada pela vossa presença. Entramos no terceiro período, deixamos para trás 2 anos muito difíceis, mas os desafios que se continuam a colocar aos professores são sempre muitos. Sabemos que esta profissão é das que mais sente a mudança, com constantes diretivas e alterações curriculares, novas estratégias, novas metodologias. Isto tudo cria nos professores aquela sensação de urgência e de estar sempre num processo de constante adaptação. Nesta altura, lidamos com as novas aprendizagens, com as estratégias de avaliação pedagógica que estão em discussão e aprofundamento nas escolas e com os enormes desafios da transição digital. Na Porta Editora, é desde sempre nosso objetivo disponibilizar recursos e funcionalidades que possam facilitar estes processos de transição e que permitam ao professor ganhar tempo para se concentrar nas especificidades dos seus alunos, das suas turmas e em proporcionar-lhes aprendizagens significativas. O manual escolar é um instrumento pedagógico que tem estado sempre presente ao longo dos anos e em constante evolução para se adaptar às necessidades dos alunos e dos professores, às novas estratégias pedagógicas e, naturalmente, à tecnologia que vai estando à nossa disposição. Integrado na escola virtual e articulando-se com as funcionalidades nesta plataforma, amplifica-se como um verdadeiro ecossistema digital, onde o professor consegue encontrar recursos educativos digitais sempre adaptados às orientações curriculares mais recentes. Além disso, o professor tem sempre a opção de editar e adaptar estes recursos a uma determinada intenção pedagógica, às necessidades de uma turma ou, eventualmente, até um aluno em específico. Além disso, o professor tem a possibilidade de criar turmas para partilhar materiais e tarefas com os alunos. E aqui sei que há bastantes dúvidas. Por isso, esclareço já que é possível criar turmas na escola virtual de forma totalmente gratuita e eu vou explicar como podem fazê-lo mais à frente neste webinar. Com a criação das turmas, o professor pode não só partilhar recursos com os seus alunos, mas também fazer a monitorização das aprendizagens através de relatórios de desempenho dos alunos nas tarefas. Tem ainda a possibilidade de dar um feedback personalizado a cada um deles e fazer assim avaliação formativa. Estão disponíveis propostas de trabalho colaborativo, de projeto e dinâmicas de gamificação para explorar em contexto de ensino-aprendizagem. O professor encontra então, nos manuais da nova geração e na escola virtual, um ambiente inovador de aprendizagem, com conteúdos e funcionalidades que o apoiam na implementação de estratégias que considera mais adequadas para as suas turmas e para os seus alunos. Na sua versão digital, o manual disponibiliza recursos que permitem abrir a sala de aula a diferentes espaços e experiências. A partir da página do manual, podemos assistir a uma peça de teatro, fazer visitas de estudo, ver uma experiência no laboratório, podemos transportar-nos para dentro de uma obra de arte e compreendê-la melhor e podemos visitar os locais onde decorre a ação de uma obra que estamos a estudar, comparando como são agora e como eram na época em que foram descritas. Portanto, na página de cada manual, ou em cada página de cada manual, vamos poder encontrar um conjunto de recursos que nos permitem promover diferentes experiências de aprendizagem. Por exemplo, encontramos aqui vídeos, quizzes, áudios, PowerPoints, todos sobre os mesmos conteúdos. Estes recursos estão divididos entre aqueles que são exclusivos para o professor e para serem utilizados em sala de aula e aqueles que estão disponíveis para professores e para alunos. Estes recursos disponíveis para alunos incluem, por exemplo, estes vídeos e estes áudios que nós chamamos Já Te Explico, que exploram conteúdos específicos e os explicam e que podem ser utilizados pelos professores tanto em sala de aula como pelos alunos para reverem os conteúdos em casa. Como é que os alunos podem aceder a estes recursos de uma forma totalmente gratuita? Ativando a sua licença digital. Na página da escola virtual dedicada aqui à licença digital, os alunos encontram um vídeo em que lhes é explicado passo a passo como é que podem ativar a sua conta da escola virtual e aceder aos recursos da licença digital. Basta que os alunos sigam os passos
e a partir dessa altura vão poder aceder então a estes recursos que lhes vão permitir rever em casa os conteúdos, voltar a eles, parar, aprender ao seu próprio ritmo. Portanto, qualquer dúvida que tenham, os alunos vão ter sempre estes recursos complementares ao seu manual escolar que lhe permitem aprofundar as matérias utilizando recursos multimédia que são disponibilizados. Além disso, o professor pode, tendo os alunos acesso à licença digital, dinamizar estratégias de gamificação e outro tipo de dinâmicas em sala de aula que são propostos no manual. Vamos, por exemplo, testar uma estratégia de gamificação com este quiz que está aqui disponibilizado. O professor clica no quiz, vai selecionar a opção jogar com dispositivos. Nesta altura a maior parte dos alunos já terá o computador que lhe foi disponibilizado, vai optar pela opção convidados, faz avançar e vai ter aqui então o quiz. Copia o código e disponibiliza aos seus alunos. Agora vou entrar como aluno, já tenho aqui um aluno que criou a sua conta na escola virtual e vai, no menu de opções, ativar o código quiz. Quando o aluno ativa o código quiz e faz jogar, o professor, vou mudar outra vez para o perfil professor, vai imediatamente ter o feedback dos alunos que já entraram para jogar. O professor vai então fazer iniciar quiz, lançar a primeira pergunta e o aluno imediatamente tem a primeira pergunta e começa a contar o tempo. O aluno responde e o professor vai ter imediatamente feedback dos alunos que já responderam à questão e pode avançar. Neste passo vai ver os alunos que responderam e aqueles que responderam certo e errado. E o professor pode avançar para a segunda questão. E o aluno, vamos ao perfil do aluno, vai então ler a segunda questão. E, mais uma vez, o professor vê a resposta que foi dada pelo aluno e assim sucessivamente até ao fim do quiz, no qual o professor vai, obviamente, ver quem ganhou e ver quais os conteúdos que tiveram melhores resultados, quais os conteúdos em que os alunos falharam mais. Portanto, com a licença digital, o professor consegue que as dinâmicas propostas pelo manual sejam efetivamente implementadas em sala de aula com todas as mais-valias que isso traz, porque é uma forma de os alunos mobilizarem os seus conhecimentos de uma forma diferente e muito mais motivadora para eles. Podemos ainda explorar a versão interativa do manual, que tem enormes mais-valias em sala de aula. Porquê? Porque permite que os exercícios, portanto, não só os vídeos, por exemplo, estão integrados na própria página, portanto... Vacances et voyages. Como é possível realizar os exercícios de uma forma interativa, neste caso, e ter imediatamente a verificação se os exercícios estão certos ou se os exercícios estão errados. Também é possível escrever nos espaços que estão disponíveis no manual, tornando, portanto, os exercícios muito mais interativos em contexto de sala de aula. Além disso, estes manuais têm também os recursos digitais a ele associados. Temos os exercícios de oralidade, que são muito interessantes para utilização em aula e individualmente pelos alunos, que me permitem ouvir, J'adore. gravar, j'adore e
validar a minha gravação. Estes são ainda, portanto, o exemplo que eu acabei de mostrar é ainda bastante simples, mas são também propostos exercícios com graus de dificuldade diferentes e normalmente cada uma das línguas até faz exercícios de produção oral mais complexos, mas muito interessantes para utilizar em contexto de sala de aula. Relativamente ao primeiro ciclo, vamos encontrar também o manual interativo, que nos permite, mais uma vez, fazermos os exercícios propostos interativamente, portanto, corrigir. Podemos até propor aos alunos que façam cada um individualmente no seu manual e depois pedimos a um para vir corrigir ao quadro. É sempre uma dinâmica bastante interessante e, portanto, temos todos os exercícios interativizados para podermos explorar. Além disso, temos as atividades propostas em contexto no manual e gostava de chamar a atenção nesta fase para o conjunto de atividades de exploração livre que são propostas nos vários manuais, nas várias disciplinas e nos vários anos. Portanto, são atividades que permitem uma exploração por parte dos alunos com o objetivo de a experimentação e de aprofundamento das aprendizagens. Por exemplo, aqui eu posso dividir por partes e depois ir verificando o impacto das opções que vou fazendo no exercício. Portanto, além disso, os recursos não aparecem só em contexto no manual, mas também divididos aqui por tema e tipologia. Portanto, se eu vier aqui aos recursos por unidade, vou encontrar, ainda estou aqui no manual amostra, mas vou encontrar já um conjunto de materiais de apoio à exploração do manual. Portanto, tenho vários tipos de recursos expositivos, como já disse, muitos recursos da exploração livre e depois tenho este, por exemplo, este recurso muito interessante que é de uma programação de itinerários que já faz uma proposta aos alunos de uma espécie de jogo que já vai estimular o pensamento computacional que tem tanto relevo nas novas aprendizagens. Portanto, os alunos vão tendo ao longo do manual várias propostas que vão não só estimular a sua capacidade de experimentar e verificar os resultados e daí, portanto, aprofundarem as suas aprendizagens, como de jogar e ir desenvolvendo um conjunto de competências que são bastante importantes e bastante destacados nestas novas aprendizagens. Vamos então agora ao manual de matemática, por exemplo, para vos mostrar um exemplo de recursos que também promovem a resolução de problemas. Se eu vier, por exemplo, aqui aos recursos por capítulo, vamos encontrar então aqui uma proposta de atividade que no fundo é uma proposta de projeto. Antes de se construir um edifício, é preciso fazer vários tipos de estudos. Uma das fases do planeamento pode passar pela construção de maquetas que representam um esboço numa escala reduzida da obra final. Atendendo à encomenda feita à empresa de arquitetura e engenharia civil, quer-se construir um edifício em que a base será um pentágono. Numa das fases iniciais do projeto... Portanto, o que é que se propõe? Propõe-se aos alunos que apoiem neste projeto para a construção de uma maquete, eu vou passar aqui um bocadinho à frente, e escolham entre estas duas ferramentas aquela que querem usar para fazer esse projeto. E depois, clicando aqui, os alunos vão ser conduzidos, através de tutoriais, na construção dessa maquete com a ajuda desta ferramenta. Pretendemos usar uma ferramenta de geometria dinâmica para construir a planificação da superfície de um prisma reto pentagonal e do respectivo antiprisma. E agora vamos ao procedimento. Selecionar a opção Polypad para vermos as ferramentas necessárias. Portanto,
temos aqui um conjunto de recursos que podemos explorar em sala de aula e ajudar os nossos alunos a construir o projeto proposto no sentido de explorar os diferentes conteúdos que nos vão sendo, vão sendo trabalhados em sala de aula. Também no secundário se procura disponibilizar recursos adequados à realidade dos alunos, à linguagem deles. Por exemplo, foram criadas EV Stories que têm uma linguagem semelhante ao Instagram e pretendem seduzir os alunos para a leitura. Vamos ver uma. Os alunos vão então iniciar a sua leitura desta obra num dispositivo e um conteúdo que lhes é familiar. Podemos encontrar também algumas planificações de aula em cada disciplina, portanto estou a mostrar português, mas isto é comum a outras disciplinas, em que eu parto de uma planificação. Neste caso, temos aqui uma planificação de uma aula dos maias e também de um conteúdo de cidadania e desenvolvimento, neste caso dos mídia, e, portanto, nesta planificação vou tendo propostas de recursos, as rubricas, a avaliação formativa, portanto, toda a planificação de uma aula que eu posso alterar. Portanto, posso adaptar esta planificação aos meus objetivos e à minha intenção pedagógica. Posso, por exemplo, decidir que não vou trabalhar esta questão das modalidades de discurso e, portanto, vou retirá-la da planificação. Os recursos sugeridos nesta planificação estão disponibilizados na área do professor de uma forma granular e separada, para o professor selecionar aqueles que pretende utilizar, mas também em forma de sequência de aprendizagem. Eu vou selecionar então a sequência começa com o sumário, as aprendizagens essenciais e reporta aqui à cidadania e desenvolvimento, como vimos. Depois, passamos aos conteúdos. Como eu já tive a oportunidade de referir, foi feito um investimento muito grande em todas as disciplinas e em todos os anos de selecionar recursos que permitam ao professor fazer a ponte com a atualidade e com a realidade dos alunos. Neste caso, como estamos a trabalhar o tema de desinformação, foi-se recorrer a um excerto do programa cautelar que trata este assunto. Ok, pessoal, então, a desinformação... Isto é um bocado estranho, ela ainda está aqui, não está? Oh, Sandra, não sei, já que aqui estás, queres pegar? Às tantas é melhor. Se a desinformação é uma das maiores crises do século, a profissão de jornalista é uma das mais importantes para a manutenção da democracia. Podemos ainda contar com recursos que nos permitem fazer a resolução dos exercícios em grande grupo em aula, porque o professor vai podendo ver a solução à medida que vai corrigindo cada uma das questões colocadas. Temos também na nossa sequência de aprendizagem as páginas do manual, os textos que posso explorar em projeção e, neste caso, o roteiro digital que já falamos no início deste webinar e que nos permite transportar-nos para os locais onde decorre a ação da obra que estamos a trabalhar. Portanto, são várias as páginas e recursos propostos nesta sequência de aprendizagem que eu posso usar tal como estão e posso editar e alterar de acordo com os meus objetivos. Como é que eu tenho que fazer isto? Vou guardar este recurso, escolher a minha disciplina e depois, na área de disciplinas, os meus recursos, eu vou encontrar todos os recursos que estão na escola virtual e que eu opto por editar e por alterar. Vou então selecionar a opção editar e
posso agora fazer as alterações que bem entender. Como eu tinha dito, vou retirar o recurso relacionado com as modalidades de discurso que eu optei por não usar e vou fazer pesquisa de recursos que eu acho importantes integrar na minha aula. Por exemplo, o tema das fake news. Eu quero explorar um bocadinho melhor. Faço a pesquisa na base de dados da escola virtual e são devolvidos todos os resultados de recursos sobre este tema. Eu posso tentar perceber em que disciplinas é que estes recursos estão catalogados e selecionar aqueles que me interessam mais. Vou explorar aqui, por exemplo, os vídeos sobre esta temática e vou, por exemplo, optar por este vídeo que é de um especialista em educação para os mídia e cujo tema é propaganda, poluição digital e fake news que interessa integrar nesta aula. Seleciono o respectivo recurso, volto à aula e vou ter já aqui o meu recurso integrado e eu posso ordená-lo de forma a que ele abra a aula. Portanto, aos recursos disponibilizados, eu posso acrescentar outros. Posso ainda pesquisar novos recursos e encontrar, por exemplo, uma notícia sobre o tema das fake news. Vou copiar o link, volto aqui à minha aula, faço carregar recurso e tenho várias opções. Posso selecionar um ficheiro, um qualquer, PowerPoint, um PDF que eu tenha, um link da internet, que é o caso, ou um vídeo do YouTube e acrescentar à minha aula recursos externos à plataforma, mas que podem ser pertinentes. Tenho que dar um nome ao recurso e vou criar a minha aula e cá está o recurso que eu acrescentei. Quando guardo a aula, volto para a área dos meus recursos e cá tenho a minha aula preparada. E perguntam-me vocês, interessante agora era eu mandar esta aula para os meus alunos, para eles poderem rever tudo aquilo que foi trabalhado em contexto de aula sobre os maias. Vou então criar uma turma. Já referi no início que os professores podem criar turmas e atribuir recursos que considerem pertinentes para os seus alunos. Como é que vou fazê-lo? Vou à área turmas e seleciono a opção associar, criar turma. Se por acaso estiverem numa escola com acesso institucional à escola virtual, como por exemplo as escolas que estão integradas no projeto Manuais Digitais da DGE, podem associar a turma. Se não, vão criar uma turma nova, vão dar um nome, turma 11º A, escola, escolhem o 11º e a disciplina é de português. Vamos fazer criar e copiar este código que vou partilhar com os meus alunos. É muito importante referir aos alunos que para se associarem à turma, eles têm que já ter ativado a sua licença digital, isto é, tem que ter criado uma conta na escola virtual. O aluno acede, portanto, à sua conta e vai clicar na opção ativar turma. Coloca o código da turma e faz validar. A partir do momento que a turma está validada, é importante clicar na opção concluir a atração. Neste momento, este aluno já faz parte da minha turma e eu já posso, portanto, ir às disciplinas e atribuir-lhe o recurso que criei. Como é que vou fazê-lo? Selecionando a opção partilhar material de consulta. Vou
chamar-lhe Maias e as fake news. Portanto, tenho aqui os recursos, posso colocar as instruções que bem entender para os meus alunos e vou associar então a turma a quem eu pretendo atribuir este recurso. Vou então aqui à minha turma de 11º A atribuir-lhe este recurso e faço concluir. Neste momento, se eu for aqui ao perfil do aluno, em materiais, ele já tem aqui disponível para exploração a aula Maias e as fake news. Voltando ao professor. A partir daqui, o professor poderá, dentro das suas disciplinas, atribuir aos alunos aqueles recursos que bem entender. E vou parar aqui um bocadinho agora para vos explicar a área das disciplinas, que é a área do professor. Portanto, cada professor, dentro da área da sua disciplina, encontra os manuais da disciplina, portanto, os manuais, o adotado e outro que queira associar ao seu perfil, bastante para isto escolher o livro que pretende associar dentro daqueles do grupo Porto Editora. Vai ter as suas turmas, portanto as turmas que criou, vai ter a área, os meus recursos, que já expliquei que é para onde estão os recursos que o professor decide adaptar e editar, e aqui a área dos recursos desta disciplina. Nestes recursos da disciplina nós vamos encontrar as sequências de aprendizagem, que já trabalhamos, não é? Portanto, temos aqui, neste caso, uma aula sobre o debate, uma aula sobre apreciação crítica. Se eu decidir ver esta aula, eu vou ter aqui as diferentes páginas que exploram este conteúdo, que normalmente tem recursos explicativos, interatividades, exercícios de verificação das aprendizagens, portanto, conteúdos bastante ricos sobre cada um dos temas que eu tenho que trabalhar. Estes recursos podem, mais uma vez, também ser editados, bastante para isso clicar em editar e alterar aquilo que entender, bem como pesquisar e carregar recursos, como já vimos. Temos os recursos organizados por tema e tipologia, portanto, vamos explorando os diferentes temas e vamos percebendo todas as tipologias de recursos que eu tenho para explorar cada um dos conteúdos. Mais uma vez, cada um destes recursos pode ser atribuído às turmas que eu criei para a exploração dos meus alunos. Por exemplo, eu quero atribuir este documentário do Sermão do Padre de Santo António aos peixes, uma obra do Padre António Vieira, e posso partilhar o conteúdo. Mais uma vez, eu vou partilhar. Os meus alunos, vou-lhes dar as instruções que bem entender. Tenho aqui o recurso, mais uma vez vou associar a minha turma. E uma coisa que gostava de destacar. Portanto, cá tenho a turma. Quando eu faço concluir, posso também partilhar o link para este recurso numa das plataformas Google Classroom ou Microsoft Teams. Neste caso, eu partilho, escolho a turma e o link para este recurso será disponibilizado no Google Classroom neste caso. Importante referir que os alunos terão, ao clicar no link, de colocar os seus dados da escola virtual para aceder ao mesmo. Se não pretender estar a duplicar as plataformas, basta que faça concluir e os alunos poderão aceder a este recurso através da escola virtual. Vou mostrar outra vez, portanto, o recurso passou a estar disponível na área de materiais no perfil do aluno.
Volto ao perfil professor para vos referir que também posso partilhar estes recursos a partir do manual. Portanto, se eu vier aqui a qualquer um destes recursos disponibilizados no manual, tenho mais uma vez a opção de partilhar como material de consulta. Também posso partilhar com os meus colegas professores da mesma escola. Imaginem aquela aula que eu editei, se eu estiver a trabalhar em parceria com a professora de cidadania, posso perfeitamente partilhar a sequência de aprendizagem que criei com ela. A escola virtual disponibiliza funcionalidades que facilitam a avaliação pedagógica, na medida em que permitem a monitorização das aprendizagens e disponibilizam relatórios de desempenho que dão ao professor informação sobre o progresso individual de cada aluno. Além disso, permite dar um feedback individualizado a cada aluno, orientá-lo e dar-lhe a possibilidade de evoluir. Tanto nos manuais como nas disciplinas, encontra várias propostas de teste de avaliação, tanto no formato Word, PDF, como no formato interativo. Vamos, por exemplo, aqui à disciplina de Ciências Naturais. Recursos da disciplina e vou encontrar, então, aqui os testes interativos editáveis. Vou abri-lo, visualizá-lo, portanto, explorar as perguntas propostas e vou editá-lo de acordo com os meus objetivos. Seleciono aqui esta opção, faço editar e na primeira pergunta posso editar a questão. Vou começar por editar um enunciado e acrescentar aqui um ler com atenção e vou guardar. Relativamente às opções de resposta, não quero esta, não acho adequada aos meus alunos e vou então aqui colocar uma nova opção. Faço gravar. Estando esta questão já de acordo com os meus objetivos, continuo a editar o teste. Esta questão agrada-me, vou visualizando o teste e decido que gostaria de substituir esta pergunta que acho que tem um grau de dificuldade elevado para os meus alunos. Vou fazer substituir e vão-me ser propostas novas questões sobre o mesmo tema, mas com graus de dificuldade diferentes para o mesmo conteúdo. Portanto, eu só tenho que escolher aquela que eu acho mais adequada para substituir. E então, vou clicar aqui em substituir a questão. Nesta altura, o meu teste já tem disponibilizada a questão pretendida. Outra das opções é remover as questões que eu prefiro que não façam parte do meu teste. Além destas opções, tenho ainda a possibilidade de cotar as questões, isto é, alterar a cotação das questões. Eu posso definir que prefiro que esta questão tenha um valor de 5 e que esta tenha o valor de 7. E vou atualizar a cotação. Posso ainda exportar este teste para impressão. Vai-me ser disponibilizada a versão do teste, as soluções e uma tabela de correção desse mesmo teste. Também podemos criar um teste de raiz, clicando aqui na opção Novo Teste, dando um nome ao teste e a partir daqui temos a possibilidade de adicionar questões, pesquisar estas questões na disciplina, selecionar um tema, um subtema, podemos também ainda selecionar o tópico, o tipo de questão que pretendemos e a origem das questões. Eu vou deixar estes campos em aberto e vou fazer a minha pesquisa.
Ao procurar a questão que me interessa, vou escolhendo. Posso ainda selecionar de uma forma aleatória um número de questões a partir da minha pesquisa. Posso voltar à base de pesquisa e mudar o subtema e acrescentar agora questões de outro subtema. Quando a minha pesquisa está pronta, faço terminar e posso partir para a criação de questões. Aqui eu vou criar perguntas de raiz. Escolho a tipologia de questão que quero fazer e começo por escolher o tópico, porque se eu pretender ter feedback sobre o desempenho dos alunos neste exercício, eu tenho que saber a que tema e subtema ele pertence. Vou selecionar então essas opções e vou começar a criar a minha questão. Vou editá-la. Como é uma questão de matemática, vou usar aqui o nosso editor de matemática. Posso usar esta opção ou posso usar esta. Como podem ver, há um reconhecimento do que eu escrevi. Depois, tenho que editar, obviamente, as respostas. Selecionar a resposta certa. Vou aqui colocar uma chamada de atenção também. Posso optar por não baralhar as opções de resposta, porque as perguntas sairão automaticamente com respostas alteradas cada vez que foram feitas e para alunos diferentes. Portanto, vou guardar e tenho aqui o meu teste também já concluído com perguntas que eu retirei da base da escola virtual e com perguntas novas. Vou guardar e aqui tenho o teste que criei. Vou agora enviar o teste para os meus alunos fazerem. Para tal, clico aqui nas opções e vou partilhá-lo como tarefa. A partilha como tarefa tem diferenças da partilha com material de consulta, porque a partilha de material de consulta é, como o nome diz, para o aluno consultar quando quiser, como quiser, para rever, para tirar uma dúvida. A tarefa tem por objetivo um momento de avaliação, portanto, eu desde logo, claro que começo por dar um título, colocar as instruções, mas vou ter que dar um tempo ou definir um tempo que os alunos vão ter para realizarem este teste. Neste caso, a opção permitir carregamento de ficheiros não se aplica nem atribuição de nota pelo professor, porque nós estamos aqui a propor um teste interativo com correção automática. Estas opções destinam-se a outro tipo de tarefas que eu vou explicar um bocadinho mais à frente. Aqui vou, então, associar a minha turma, que neste caso é a turma de Ciências Naturais. Já tenho aqui os meus alunos, posso atribuir tanto o teste como o material de consulta a todos os alunos ou apenas a um ou a alguns. Portanto, todos os materiais, todos os testes, qualquer recurso que eu atribuo aos alunos podem ser a toda a turma ou a um aluno em específico.
Vou fazer concluir e relembra-me a plataforma muito bem que a data de entrega é obrigatória. Obviamente, estamos perante uma tarefa, eu tenho que definir qual é a data e a hora, tendo que os alunos terminem a tarefa. Atenção que, tendo os alunos agora computadores em sala de aula, eu posso fazer esta dinâmica em sala de aula. Portanto, eu posso atribuir o teste e colocar aqui a data e a hora da aula para que ela ocorra em aula. Com todas as orientações que têm surgido até nos últimos dias, no sentido das avaliações externas irem ser feitas no computador em formato digital, esta também é uma forma de eu começar a preparar esse contexto de avaliação. Vou fazer concluir. Do lado do aluno, eu entro já nas tarefas para realizar o teste e cá tenho o teste atribuído pelo professor. Vou abrir e vou então responder às questões que são colocadas. Atenção que o tempo vai contando enquanto eu vou realizando o teste. Quando eu dou o teste por terminado, clico em terminar e a tarefa é entregue automaticamente ao meu professor. Volto ao perfil professor, vou às minhas turmas, a Ciências Naturais, às tarefas e já cá tenho o meu teste. Tenho um aluno que me entregou a tarefa. Vou abrir e identifico o aluno que fez a tarefa. Eu posso abrir o teste do aluno, posso verificar aquilo em que ele acertou e aquilo que ele errou. Portanto, aluno a aluno, eu consigo perceber o desempenho individual de cada um deles, aquilo em que eles tiveram dificuldade e posso ajustar o meu feedback a esse desempenho. Além disso, vamos imaginar que eu identifiquei que a dificuldade deste aluno diz respeito aos minerais. Eu posso ir à área de recursos, atribuir-lhe um vídeo sobre os minerais que correspondem à dificuldade que o aluno teve e dessa forma orientá-lo, permitir que ele tire a dúvida que manifestou e possa evoluir. E no comentário eu posso dizer: ver o vídeo que te enviei. E posso colocar, obviamente, um smile encorajador para o meu aluno. Esta parte é muito importante. É a possibilidade que a plataforma me dá de conseguir dar um feedback individualizado ao meu aluno. Além disso, eu posso classificar, mas também reatribuir a tarefa a este aluno em específico, que não atingiu os objetivos propostos, mas tendo em conta a minha orientação, vai conseguir chegar aos mesmos. Voltando aqui à tarefa, eu consigo ainda exportar um relatório dos resultados desta tarefa. Este relatório, em Excel, vai-me ser disponibilizado aqui, nesta área das notificações. Eu vou poder exportar, portanto, o relatório. E a que é que eu vou aceder? Vá abrir um Excel que me vai permitir perceber relativamente a este aluno que questões é que ele acertou, que questões é que ele errou. Tenho aqui a associação entre as questões e o tema ou tópico da disciplina a que as mesmas correspondem e depois tenho aqui um gráfico
sobre esses temas que me vai permitir analisar o desempenho de toda a turma face a um tópico da matéria. Portanto, eu consigo perceber imediatamente quais são os conteúdos que os meus alunos manifestam mais dificuldades e aqueles que eles já atingiram. Permitam-me aqui fazer um paralelo com um teste em papel. Se eu hoje trabalhei os minerais e no fim da aula atribuí um teste interativo aos meus alunos e tenho imediatamente este feedback que a plataforma me dá, que me permite não só fazer um feedback individual a cada aluno, como ter uma percepção das dificuldades da turma, se os resultados forem no sentido de haver muitas dificuldades, eu na aula seguinte vou voltar ao mesmo tema para dirimir as dificuldades manifestadas. Agora, projetem isto a acontecer em papel. Eu no fim da aula dou uma questão-aula em papel, levo para casa, no dia seguinte tenho aula, continuo para a matéria seguinte e quando acabo de corrigir a questão-aula percebo que na matéria dos minerais havia muitas dúvidas. Mas, entretanto, eu já avancei. Portanto, isto é um exemplo do valor que esta informação, que o facto de eu conseguir ter um feedback imediato sobre aquilo que os meus alunos já conseguiram apreender e as dificuldades que têm, me podem trazer ao processo de ensino-aprendizagem e às minhas aulas. Além deste relatório, eu tenho também a pauta, que é imediatamente também criada com os nomes dos alunos, o que também é bastante facilitador, mas não só. Dentro da minha turma, eu consigo avaliar o progresso dos meus alunos, tendo em conta as tarefas que eu lhes for atribuindo, relativamente a cada tópico do conteúdo. Eu, por exemplo, posso vir aqui e perceber que relativamente à dinâmica externa da Terra, o Hugo ainda não atingiu as rochas sedimentares, classificação em ambientes sedimentares, porque ainda está laranja, portanto o Hugo ainda está em progresso. Já a Ruth já atingiu este conteúdo. Com esta informação eu também consigo, lá está, desempenhar o meu papel de uma forma muito mais eficaz. Eu consigo ir junto do Hugo e tentar perceber quais são as dúvidas que ele tem e dirimi-las atempadamente. Portanto, as mais-valias destes testes e destes relatórios que me permitem analisar o percurso individual dos meus alunos são informação fundamental para um feedback adequado e para uma avaliação formativa eficaz. Mas nem só de perguntas de resposta fechada são constituídos estes testes. Eu também, face às perguntas de resposta aberta, consigo dar feedback. Eu tenho, portanto, a resposta do aluno, que vou ler e analisar, tenho os critérios que eu própria criei ou que foram criados na plataforma, que eu editei se assim o entendi, associados a uma valoração e, à medida que eu seleciono os critérios que considero que o aluno cumpriu na resolução da resposta, vou ter aqui somados os valores que correspondem a essa avaliação. Destaco ainda que conseguimos dar uma avaliação escrita, com uma orientação que pretendamos dar aos nossos alunos. Posso carregar um ficheiro com alguma orientação que escrevi, algum texto que acho importante que o aluno leia para conseguir corresponder melhor aos objetivos. Posso ainda dar uma avaliação oral. Quantas vezes é muito mais fácil gravarmos um pequeno áudio com uma orientação para o aluno naquela questão e poder partilhar com ele para o ajudar, portanto, a evoluir. Além da avaliação das aprendizagens, podemos também usar a plataforma para fazer projetos e tarefas mais abertas. Qual é o objetivo? Diversificar os processos de recolha de informação acerca daquilo que os alunos sabem e daquilo que eles são capazes de fazer. Esta
funcionalidade pode ser utilizada para qualquer tipo de projeto e resposta aberta. Na escola virtual encontra algumas propostas de projetos interdisciplinares. Vou, por exemplo, mostrar aqui uma de ciências naturais, em que temos as propostas de projetos interdisciplinares. Estes envolvem as disciplinas de História, Geografia, Ciências e Português. Temos aqui os recursos, portanto, a planificação, a motivação, portanto, os vários recursos de exploração dos conteúdos que podem apoiar os alunos. Podemos nos basear nestes projetos, adaptá-los, alterá-los, colocá-los de acordo com os nossos objetivos. Como é que o vamos fazer? Vamos à área turmas, escolhemos a turma à qual pretendemos atribuir o projeto, a opção tarefas e clicamos na opção nova tarefa. O meu objetivo é fazer um trabalho então sobre Pompeia. Vou colocar aqui as instruções que pretendo atribuir aos meus alunos sobre a execução deste projeto e, obviamente, que não é um teste, não vou selecionar esta opção, nem um tempo de execução, portanto, este projeto implica um prazo e não um tempo de execução. Vou permitir o carregamento de ficheiros, portanto, pretendo que o resultado do projeto me seja enviado através da plataforma e vou atribuir uma nota depois de avaliar o projeto. Posso escolher uma escala ou simplesmente fazer uma avaliação qualitativa conforme eu entender e os objetivos que eu tenho para este trabalho. Para apoiar os meus alunos na execução do trabalho, eu vou pesquisar recursos na escola virtual. Portanto, eu posso pesquisar os recursos sobre este tema que estão disponibilizados na escola virtual e que são de vários anos, de várias tipologias. Eu posso escolher a tipologia que mais me interessa e definir que os recursos que eu quero associar a este projeto são estes. E vou então adicionar estes recursos ao projeto. Estes recursos podem vir de vários anos e de várias disciplinas, têm a garantia de ser cientificamente corretos e seguros para serem trabalhados em aula. Posso ainda carregar recursos, como já expliquei há pouco, posso carregar recursos externos à plataforma, um vídeo do YouTube, um link para a internet, um recurso que eu pretenda associar. Eu vou dar o nome ao recurso, vou-lhe também chamar Pompeia, não, vou-lhe chamar neste caso, peço desculpa, apoio ao aluno, porque vou selecionar um guião de atividade que vai orientar o meu aluno ou os meus alunos na tarefa que vou executar e vou ainda carregar um recurso com a rubrica ou as rubricas de avaliação do trabalho que vão servir para orientar o meu aluno, para promover a autoavaliação, para ele saber quais são as expectativas relativamente a este trabalho. Falta-me definir uma data de entrega, portanto, quando é que eu pretendo que este trabalho seja entregue e agora a quem vou atribuir este trabalho. Este trabalho pode ser atribuído a grupos. Portanto, eu posso ter os alunos da minha turma divididos em grupos e, portanto, poder atribuir este trabalho a grupos específicos. Obviamente que, entregando um trabalho a grupos, eu vou querer que ele me seja devolvido em grupo, isto é, um único aluno entrega o trabalho em representação de todos, ou, como já tínhamos visto há pouco, eu posso enviar este trabalho como entrega individual e é um trabalho individual a ser realizado por cada um dos alunos. Ao fazer concluir, eu vou então enviar o trabalho aos meus alunos. Vou entrar agora com o perfil aluno e já tenho aqui o meu trabalho. Vou analisar
as orientações do professor, os recursos que o professor disponibilizou para eu realizar o meu trabalho, vou fazê-lo. Tenho aqui a informação dos pesos dos ficheiros e do tipo de ficheiros que posso associar à plataforma e vou então anexar o ficheiro com o trabalho que realizei e vou entregar então a minha tarefa. Como professor, eu recebo a tarefa do meu aluno. Vou abrir e, à semelhança do que fiz há pouco, eu posso abrir o trabalho do aluno, comentá-lo, fazer as minhas observações, orientá-lo e dar-lhe um feedback individualizado sobre esse mesmo trabalho. Posso, como disse há pouco, classificar esse trabalho ou dar-lhe simplesmente uma avaliação qualitativa. O espaço para dar o feedback é também individualizado por aluno e posso, da mesma forma que fiz há pouco, reatribuir a tarefa se assim o entender. Também este tipo de tarefas abertas tem a possibilidade de exportarmos um relatório. Esse relatório vai incluir os ficheiros dos alunos para que eu fique com eles guardados para evidências. Eu vou então aqui às minhas notificações, abro o meu relatório e vou ter uma pasta com os ficheiros dos alunos em que vou ter os trabalhos organizados em pastas com o nome individual dos alunos, com os respectivos trabalhos, e um relatório em que posso encontrar, portanto, o nome do aluno, a data de entrega, se entregou ou não com atraso, o link direto para o ficheiro e a nota que eu atribuí. Portanto, posso guardar todas estas evidências do trabalho nos meus espaços pessoais relativos à avaliação. Para terminar a exploração das ferramentas que podem encontrar nos manuais e na escola virtual, destacaria ainda as mais-valias do mural da turma. O mural da turma permite a comunicação entre alunos e professores e o trabalho colaborativo. Posso, por exemplo, usar aqui o mural da turma para pedir aos meus alunos que escrevam uma história colaborativa, por exemplo, vou pôr aqui uma história e cada um deles vai colocando a sua intervenção e todos vão dando seguimento. O aspecto do mural da turma é mais ou menos como o WhatsApp, mais uma vez numa ligação à realidade. Os professores de matemática também podem usar para colocar um exercício e o primeiro a responder certo vai ter um prémio. Portanto, há um conjunto de funcionalidades e de trabalho colaborativo que pode ser trabalhado com recurso ao mural. Em suma, o nosso objetivo é disponibilizar aos professores recursos de qualidade que podem ser utilizados de uma forma flexível, personalizada e ajustada às necessidades de cada aluno e de cada turma. E funcionalidades de monitorização das aprendizagens, de feedback personalizado, de partilha e de comunicação, que sirvam as estratégias pedagógicas de cada professor num verdadeiro ambiente educativo digital. Espero que este webinar tenha sido útil e recordo que podem sempre consultar a página de tutoriais disponível na Escola Virtual. Em nome da equipa da Escola Virtual, agradeço a vossa presença, com o compromisso que estaremos sempre à vossa disposição para qualquer esclarecimento e todo o apoio que seja necessário. Boa tarde.